Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 130. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Salmos, os capítulos 50, 53, 60 e 75. Lembrando que estamos lendo pelo método cronológico, que é o método que nos mostra a sequência, a ordem dos eventos que foram acontecendo na Palavra de Deus, na Bíblia. E ontem nós lemos 2 Samuel, Crônicas, hoje nós voltamos para Salmos. Dessa forma nós vamos ficando com mais informações a respeito de tudo, de como foi acontecendo. Vamos orar para nós começarmos. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela oportunidade de estarmos reunidas aqui, Pai, para crescermos mais em Ti, conhecermos mais o Senhor, cultivarmos um relacionamento contigo, que possamos ter essa sede, essa fome de Te buscar mais e mais, que possamos conhecer mais sobre a Tua natureza, o Teu caráter, ao lermos hoje a Tua palavra. Que o Senhor corrija, remova qualquer tipo de mentira e engano que nós tenhamos criado no decorrer da nossa vida, de coisas que a gente tenha mal entendido na Tua palavra. Que nós possamos amar mais o Senhor e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Senhor, continue transformando as nossas vidas pelo Teu poder e muito obrigada por esse tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Salmos, capítulo 50. Salmo da família de Asaf. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza. Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas o ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. E com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém. Salmo capítulo 53, para o mestre de música, de acordo com Mahalath, poema davídico. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças
detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram meu povo como quem come pão, e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Amém. Salmos capítulo 60. Para o mestre de música, de acordo com a melodia O Lírio da Aliança, didático, poema epigráfico davídico, quando Davi combateu Arã, Naaraim e Arã-Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filistia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Amém. Salmos capítulo 75. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Salmo da família de Asaf, um cântico. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Amém. O Salmo 50 é o primeiro de 12 atribuídos a Asaf, uma figura destacada na história da adoração em Israel. Asaf foi nomeado por Davi para servir como cantor no templo, e seus descendentes continuaram a exercer esse ministério por gerações. É possível que o Salmo de Asaf se refira a composições dele ou de sua linhagem, os filhos de Asaf. Esses salmos frequentemente abordam temas de juízo, fidelidade e culto verdadeiro. Esse salmo ecoa os temas dos profetas, a exigência de um culto espiritual, a rejeição do formalismo e a convocação ao arrependimento. Sua estrutura é profética e com apelo moral intenso direcionado ao povo da aliança. Ele denuncia 2 tipos de desvio: o formalismo sem coração e a hipocrisia
acompanhada de impiedade. Bem no finalzinho do capítulo, nos versículos 16 ao 21. O Salmo 53, com a provável autoria davídica, conforme o título do Salmo, reforça o caráter instrutivo e musical do texto. A inscrição ao mestre de música para ser cantado com a melodia de Malaate, Salmo de Davi, sugere que o texto foi composto com fins litúrgicos e didáticos. A expressão para instrução também aparece em outros salmos e aponta para a intenção de ensinar verdades espirituais profundas por meio da música e da poesia. Assim, o Salmo 53 combina tradição e atualidade. Ele recupera a sabedoria do passado para interpretá-la diante das novas ações de Deus na história do seu povo. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Esse versículo inicial denuncia a raiz do pecado, a negação de Deus. A palavra hebraica traduzida por tolo significa Nabal, não se refere à ignorância intelectual, mas uma rebeldia moral. Esse tolo não é apenas alguém sem entendimento, mas alguém que rejeita a Deus voluntariamente. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. O Salmo 60 está ligado a um momento de tensão nos dias do rei Davi. Segundo o título original hebraico, foi composto quando Davi lutava contra Arã-Naharaim e Arã-Zobá e quando Joabe, ao voltar, matou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Este salmo de lamento reflete as derrotas sofridas por Israel antes das vitórias finais, registradas em 2 Samuel e 1 Crônicas. Davi já era rei, mas ainda enfrentava resistências internas e externas. Seu reinado sucedeu o de Saul, que deixou Israel em crise, instabilidade política, invasões inimigas e divisão interna. Em meio a esse cenário, Davi enfrentava coalizões de inimigos, sírios ao norte, edomitas ao sul, filisteus a oeste e moabitas a leste. As derrotas momentâneas eram entendidas como resultado da disciplina de Deus. A estrutura do Salmo 60 alterna entre súplica, oráculo divino e confiança renovada. E o Salmo 75 também é atribuído à família de Asaf, um dos líderes do ministério musical. Trata-se de um salmo litúrgico, provavelmente cantado em contexto de adoração pública no templo, conforme indicado no título: Ao mestre de música não destruas, Salmo de Asaf, cântico. Seu pano de fundo parece estar ligado a uma situação de ameaça à estabilidade do povo de Deus, talvez por causa de opressão estrangeira ou corrupção interna. O salmo que antecede o 74 lamenta a destruição do templo e implora pelo juízo divino. E o salmo 75 vem como uma resposta de esperança e confiança. Deus é o juiz supremo e agirá no tempo certo. O tema central é o juízo de Deus. Ele exalta quem quer e abate quem deseja. Diferente das expectativas humanas, não é da terra que vem a exaltação, mas do próprio Deus. Além disso, há um forte contraste entre os ímpios e os justos, que se torna o eixo da aplicação prática e da confiança do salmista. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus continue falando ao seu coração e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.